Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. Como sempre, vamos tentar fazer aqui uma pílula vermelha relativamente célere, relativamente rápida, porém nós fracassaremos, ok? Tema de hoje, e eu estou fazendo essa pílula basicamente porque, por causa do ritmo lento de pílulas recentemente, então estou tentando emplacar duas em sequência. Também porque eu não sei como é que vai estar minha próxima semana. É possível que eu não consiga fazer pílulas na semana que vem, não tenho certeza. De qualquer maneira, a pílula de hoje vai ser sobre um manifesto lançado pela Palantir no mês passado, há aproximadamente um mês. Eu escrevi sobre isso para a Strategic Culture Foundation. Eu li o livro deles, né? O República Tecnológica. Comprei e li. Eu tenho que fazer uma resenha também. Mas a gente aproveita, né, para poder abordar vários aspectos, vários ângulos. Eu posso falar um pouco aqui também sobre esse tema nas pílulas vermelhas. Aliás, eu lancei um artigo sobre isso. O artigo que eu lancei lá na Strategic Culture, eu lancei também no meu X, no meu Telegram e no meu Facebook. De novo, até peço pro pessoal que me acompanha por aqui me seguir principalmente no Instagram, porque lá quando eu não tiver uma pílula vermelha para lançar aqui, eu vou gravar algum videozinho falando alguma besteira lá, alguma reflexão idiota lá no Instagram, provavelmente sobre a forma de Reels. Porque Stories, como eu comentei já, é só um minuto, e um minuto eu não faço porra nenhuma. Bem, Palantir. Palantir, aliás, que aparentemente os caras são ídolos do pessoal do MBL, barra missão e assim por diante. Bem, a Palantir ficou notória para além de seus vínculos com a inteligência dos Estados Unidos, como sendo basicamente uma big tech dedicada à vigilância e monitoramento. E, por que não também, espionagem, ok? Então eles produzem softwares de monitoramento, de reconhecimento facial, algoritmos que rastreiam opiniões políticas na internet e assim por diante, tá ok? Eles também têm um braço militar, então eles dão um suporte para as Forças Armadas Ucranianas. O Alex Karp se encontrou com o Zelensky 2 semanas atrás, uma semana atrás, por aí mais ou menos. Eu acho que esse mês, início desse mês, ok? E a Palantir oferece para a Ucrânia tecnologia militar, né, sistemas cuja finalidade é aperfeiçoar, por exemplo, o uso de drones e de outros sistemas modernos, ok? Isso aí é basicamente um resumo da Palantir, mas evidentemente a gente poderia fazer algo mais detalhado em uma outra ocasião, não sobre esse manifesto, mas sobre a empresa em si. O Alex Karp, né, escreveu junto com um outro funcionário da Palantir, o sobrenome dele é Zamieski, algo nesse sentido. Deixa eu ver se eu tenho aqui a... Cadê? Nicolas Zamiska, na verdade, né? Os dois escreveram esse República Tecnológica, e aquele manifesto que foi lançado há um mês é basicamente um resumo daquilo que é dito na obra República Tecnológica. Bem, eu vou ver com vocês aqui os pontos desse manifesto para vocês entenderem do que se trata fundamentalmente, ok? Os caras começam assim. Eu vou ler, acho que os 3 primeiros talvez dê para abordar de uma só vez. O Vale do Silício tem uma dívida moral para com o país que tornou sua ascensão, seu crescimento possível. A elite de engenheiros do Vale do Silício tem uma obrigação afirmativa de participar na defesa da nação. Segundo ponto,
devemos nos rebelar contra a tirania dos aplicativos. Será que o iPhone é a nossa maior realização criativa enquanto civilização? O objeto mudou nossas vidas, mas ele pode estar agora também limitando e comprimindo nosso senso do possível. Ponto 3. E-mail livre ou e-mail grátis não é o bastante. A decadência de uma cultura ou civilização e, de fato, de sua elite, de sua classe dominante, só será perdoada se esta cultura for capaz de entregar crescimento econômico e segurança para o público. O que o cara está querendo dizer aqui, nesses 3 pontos, é o seguinte. Trata-se de uma convocação para que os nerds do Vale do Silício, né, os cientistas, engenheiros, etc, etc, das Big Techs, se fundam ao governo. Isso só fica claro para quem leu o livro mesmo, tá? Mas é isso que ele está querendo dizer. Não é uma questão de, essas pessoas deveriam ajudar um pouco mais o país. Não. No livro, ele deixa bastante claro que a ideia é que os caras da Big Tech, Zuckerberg, etc, etc, comecem a ditar políticas públicas. Ok? É uma ideia de manutenção de uma certa neutralidade ideológica do Estado para que os empresários engenheiros cientistas das empresas de tecnologia se tornem os ideólogos, ocupando uma função historicamente atribuída ao Estado, pelo menos atribuída aos estados iliberais. Os estados que não seguem aquela cantilena popperiana, né, da neutralidade, né, de que não é função do Estado dar uma visão de mundo, oferecer uma ideologia e por aí vai, né? A ideia é manter esse vazio para que a Big Tech ofereça o conteúdo ideológico, para que ela dite as políticas públicas, para que ela pense as estratégias, ou seja, para que ela utilize a sua capacidade visionária para conduzir o Estado e a sociedade como um todo. É a elevação desse pessoal de meros técnicos a uma casta de brahmanes. Pessoal, numa sociedade tradicional, e sobre isso eu recomendaria ler, para além de textos primários, clássicos, evidentemente, especialmente a obra Etnossociologia do Alexander Dugin. Numa sociedade tradicional, os artesãos, né, a casta artesanal, por assim dizer, ou mais especificamente, aquelas pessoas empenhadas em funções puramente artesanais, são, na melhor das hipóteses, pertencentes à terceira casta, tá ok? Ao terceiro estamento da sociedade. Ainda que existam bons argumentos para dizer que, na verdade, os técnicos puros, na verdade, estão fora do sistema piramidal, junto com os comerciantes e artistas e por aí vai, tá ok? Então, assim, o Alex Karp e o Zamiska, né, eles estão dizendo que os técnicos puros, a mão de obra técnica, ela deve passar a ditar as regras para o resto da população. Não me parece que isso seja razoável, tá? Porque quando eles falam, né, que esses homens, né, Steve Jobs, Bill Gates, Zuckerberg, grandes visionários que mudaram nossas vidas para melhor, eram homens de visão, grandes pensadores, eu tenho minhas dúvidas a respeito, ok?
eles são criadores de gadgets, de rebimbocas da parafuseta. E é isso, ok? Eles que permaneçam, né, tal como o famoso pintor grego fala em relação ao sapateiro, eles que permaneçam cuidando dos seus sapatos, porque eles são criadores de rebimbocas, né, de gadgets, de thingamajigs, como dizem lá nos Estados Unidos. Não são pensadores, não são brahmanes, não são intelectuais, não são visionários. Você pensar algo que faça as pessoas se conectarem melhor pela internet, isso não te torna um visionário. Né? Isso não é nada. A civilização pode passar muito bem sem tudo isso. A civilização poderia passar muito bem sem Tinder, Facebook, X, Instagram, TikTok, iPhones, etc, etc. Talvez, na verdade, até muita coisa estaria melhor sem isso tudo. É claro que é possível utilizar isso tudo de uma maneira útil e proveitosa, mas não, isso a nível individual. Né? Eu acho que eu uso redes sociais de uma maneira proveitosa. Ou seja, de uma maneira que é útil para mim. Né? Hoje em dia eu leio muita notícia, né? Eu não leio mais notícia em site de notícia, de jornal, coisa do tipo. Eu basicamente acompanho as notícias pelo X mesmo. O que está acontecendo ao redor do mundo eu acompanho pelo X. Ou alguma outra rede social e assim por diante. Tá ok? Mas a grande massa utiliza as redes sociais para consumir novela de fruta, né? Para consumir novela de fruta e para assistir vídeos da Virgínia. Quem quer que seja Virgínia, tá? Eu realmente não sei. Só que o nome é tão repetido que a gente, enfim, repete também. E foda-se. Ah, não me parece que essa noção, que é uma noção de fusão entre Estado e a elite tecnofeudal, porque casa muito bem com essa questão, a obra do Yanis Varoufakis, que eu já resenhei também, tecnofeudalismo. Então é a elite tecnofeudal se fundindo com o Estado para controlar. O Estado seria reduzido a mera burocracia, atendendo às visões, estratégias e projetos ideológicos dessa elite tecnofeudal. Tá ok? Não me parece que seja interessante. Não me parece que teremos um mundo melhor, mais eficiente, mais positivo, ou o que quer que seja, mais belo. Não me parece. E não me parece que essas pessoas sejam dignas disso. Porque existe aí uma clara confusão entre a capacidade de acumular dinheiro e de produzir quinquilharias com algum tipo de mérito. É por isso que a gente sempre insiste. O capitalismo, ele não é meritocrático. O raciocínio que aponta uma meritocracia no capitalismo é circular. Né? Porque vai dizer assim, ganha dinheiro porque é melhor. A gente sabe que é melhor porque a gente está vendo que está ganhando dinheiro. É um raciocínio circular. Tá ok? Não tem aí um critério para além daquilo mesmo que se está tentando provar. Ok? Então, assim, isso em relação a esses 3 pontos, tá? Como eu falei, tem que acelerar um pouco aqui, porque depois eu vou sair. Os limites do soft power, né, do poder brando, da retórica altissonante, tão somente, foram expostos. A habilidade de sociedades livres e democráticas de triunfarem demanda algo mais do que o apelo moral. Ela exige hard power, né? Poder bruto, por assim dizer. Eu não sei qual o consenso em relação à tradução de hard power no meio acadêmico da geopolítica, relações internacionais, etc, etc. E o poder bruto, nesse século, estará apoiado sobre o software. Daí o ponto 5. A questão não é se armas de inteligência artificial serão construídas, mas quem as construirá e para qual propósito. Nossos adversários não se deterão para desfrutarem de debates teatrais sobre os méritos de desenvolver tecnologia com aplicações
militares e de segurança nacional críticas. Eles avançarão. Aqui eu vou pausar para fazer uns comentários também. Começando de até de trás para frente, é mentira, tá? Essa noção de que os outros países, e aqui ele deve estar se referindo à China e Rússia, não vão refletir sobre se devem ou não devem utilizar utilizar inteligência artificial para fins militares, etc, etc. Isso é mentira, porque esse debate existe na Rússia e na China. O presidente Putin, naquela entrevista com o Tucker Carlson, ele demandou uma conferência internacional, um debate internacional para a limitação da inteligência artificial, né, para uma regulamentação internacional da inteligência artificial. E eu cheguei a ler, pior que eu cheguei a ler essa semana mesmo que na China estavam querendo impor mais limitações ao que poderia e não poderia ser feito com inteligência artificial. Tá ok? Então o debate existe sim. Ao contrário do que eles estão falando, esse debate existe. Isso me parece aquela argumentação do Einstein, do Oppenheimer e de outros membros ali do Projeto Manhattan, de que eles precisavam acelerar a produção de armas nucleares e usá-las imediatamente, porque os alemães não pensariam duas vezes em utilizar armas nucleares. Eles só não fizeram isso porque não eram capazes, ou coisa do tipo. Não, na verdade, para quem conhece a história do desenvolvimento de armas nucleares a nível internacional, existia esse debate dentro da Alemanha nazista, né, sobre se esse tipo de arma deveria ou não deveria ser investigada, desenvolvida para ser utilizada. Esse debate existia, né? Então, na verdade, esses caras da Big Tech, esses caras da Palantir, eles estão projetando a própria sociopatia sobre outros povos e outras pessoas, outros sistemas, outros regimes, outras culturas. Né? Eles estão inventando um maquiavelismo universal para poder justificar o próprio maquiavelismo, bem como a substituição do homem pela inteligência artificial. Né? Isso é muito claro. Agora, outra questão sobre ser necessário o hard power, o poder bruto, para preservar, não apenas preservar, para garantir a vitória das sociedades livres e democráticas. Ou seja, o cara que está defendendo uma cruzada liberal, né, contra o resto do mundo. Uma coisa que fica muito, muito clara na obra República Tecnológica é que ela pertence propriamente àquela lógica do divórcio entre liberalismo e democracia, em prol do liberalismo. Tal como o populismo, né, o populismo europeu, originalmente o populismo trampista, era a outra face desse divórcio, era a defesa da democracia contra o liberalismo. Mas aqui o que esses caras estão defendendo é uma cruzada internacional, liberal, movida à inteligência artificial para garantir o triunfo dos Estados Unidos e seus aliados sobre a Rússia, a China, o Irã, a Coreia do Norte e assim por diante. Para impor, basicamente, uma distopia de vigilância sobre todo o planeta. Distopia de vigilância com baluartes morais, né, entre aspas, como Steve Jobs, Bill Gates, Zuckerberg, na elite, né, nos postos de liderança. Doubts, saca? Duvido muito de que isso possa ser efetivamente interessante para todos nós. Avançando, sexto ponto. O serviço nacional, né, serviço militar, deveria ser um dever universal. Nós, enquanto sociedade, deveríamos considerar seriamente nos afastar de uma força 100% voluntária e só travar a próxima guerra se todos partilharem nos riscos e nos custos. 7. Se um fuzileiro naval pede um rifle melhor, devemos construí-lo. E o mesmo vale para o software. Enquanto país, nós deveríamos ser capazes de continuar um debate sobre a razoabilidade de uma ação militar no exterior, ao mesmo tempo em que
não titubeamos em nosso compromisso perante aqueles que demandaram ou se ofereceram para se colocar em risco, certo? A grande malícia desse tipo de documento é que o cara vai falando coisas que parecem razoáveis e só se você... Bem, se você for uma porta, um burro, um asno, beleza, você vai achando tudo maravilhoso, lindo, não, realmente eu concordo, né? Todo mundo deveria servir nas Forças Armadas, né? Eu concordo com isso. Tenho QI de 2 dígitos, meu QI é 75. Mas se você é um pouco mais inteligente do que isso, você começa a ler nas entrelinhas, né? Todo texto tem um subtexto, ok? O que o cara tá querendo dizer aí é oferecer um comprometimento, propriamente, com essa política de intervenções militares permanentes ao redor do mundo, né? E para que isso seja possível, todo mundo tem que ser obrigado a servir. Você não tem como sustentar guerras perpétuas sem um serviço militar obrigatório. O pessoal que acompanha análises militares sabe que os Estados Unidos, que tem um sistema de recrutamento voluntário, tem lidado com algumas dificuldades de recrutamento, ok? A quantidade de pessoas que comparecem para servir veio diminuindo ao longo das décadas e a qualidade humana daqueles que estão aparecendo não é das melhores. Nessas condições, não é possível continuar, por exemplo, travando por mais 5, 10 anos, né? É claro que através de mercenários e por aí vai, conflito na Ucrânia, não é possível continuar ocupando militarmente a Europa, tentando destruir o Irã, mantendo a ocupação militar do Japão, provocando outros conflitos ao redor do mundo e assim por diante. Basicamente aí um comprometimento com a manutenção dessa lógica das chamadas Forever Wars, né? As guerras eternas, que tem definido os Estados Unidos no período atual, enfim, ao longo, especialmente desde o 11 de setembro, basicamente. Aí a gente vê os próximos tópicos aqui. Vamos lá. Tá, eu vou ler os próximos 3 em conjunto. 8. Os servidores públicos não precisam ser nossos sacerdotes. Qualquer negócio que compensasse, pagasse, acho que é isso que ele quer dizer, pagasse seus empregados da maneira que o governo federal compensa os servidores públicos, teria dificuldades para sobreviver. No ponto 9, porém, diz-se: devemos ser mais compreensivos. Devemos ser mais compreensivos com aqueles que se sujeitaram à vida pública. A erradicação de qualquer espaço para o perdão um abandono de qualquer tolerância pelas complexidades e contradições da psique humana pode nos levar, ou na verdade pode nos deixar com um conjunto de personagens no comando em relação ao qual nós nos arrependeremos. 10. A psicologização da política moderna está nos desviando. Aqueles que olham para a arena política para alimentar sua alma e senso de si mesmo, que se apoiam demais em sua vida interior... Não, peraí. Que se apoiam ou dependem excessivamente para a sua vida ou de sua vida interior, encontrando expressão em pessoas que elas nunca podem, que elas talvez nunca venham a conhecer, ficarão desapontados. É interessante aqui que parece haver uma contradição, porque no 8 o cara está dizendo, em primeiro lugar, que os burocratas não devem ser nossos sacerdotes. Por quê? Porque nos pontos 1, 2, 3, ele já disse que ali são os técnicos de TI, né? São os Bill Gates da vida,
que vão ser nossos sacerdotes. Primeiro ponto, né? Segundo ponto do 8, porém, é que ele diz que não é para pagar muito para os burocratas, para os funcionários públicos. É para diminuir o salário dos funcionários públicos. Mas no 9, o que ele está dizendo é que corrupção é bom. Desvio de dinheiro público é bom. A mistura entre público e privado é bom. E nós temos que ser capazes de perdoar os políticos corruptos. O que ele está querendo dizer, se a gente somar isso com o 8 e com o 1, 2, 3, é que é necessário permitir que o pessoal da Big Tech, na política, misture os seus interesses públicos e privados. No livro, inclusive, ele fala, não, o sistema de licitações é horrível, porque demora demais, e o fulano de tal, não sei quantos anos atrás, caiu em desgraça porque ele não fez uma licitação para contratar uma determinada empresa que ele conhecia e por aí vai. Ou seja, é para os caras entrarem no Estado e darem contratos para si mesmos, né? Bill Gates dando contrato para si mesmo, Zuckerberg dando contrato para si mesmo. Mas os setores mais abaixo de servidores públicos, não propriamente políticos e obviamente não membros da Big Tech, esses aí têm que ter seus salários reduzidos. Olha só que negócio distópico propriamente, né? Então assim, os políticos / engenheiros têm que ter permissão para serem corruptos dentro da nossa concepção atual de corrupção. Porém, os burocratas, né, no caso os servidores públicos médios, têm que ser achatados. Tem um 11 que é um negócio meio bizarro, que a nossa sociedade passou a ser ávida demais e ocasionalmente desfruta, né, em relação à destruição de seus inimigos. A derrota de um oponente é um momento para pausar e não se regozijar. É um negócio meio solto aqui. No livro ele também não dá muito contexto em relação a isso, mas é basicamente uma lógica de que trata-se de uma busca sem fim, tanto por novos inimigos exteriores ou interiores, quanto pela tentativa, enfim, de absorver aspectos dos seus inimigos e por aí vai. A era atômica está acabando, esse é o 12. Uma era de dissuasão, a era atômica, está no fim, e uma nova era de dissuasão, apoiada na IA, está para começar. O que o cara está querendo dizer aqui é basicamente que a IA vai substituir as armas nucleares. Só que para que a IA substitua as armas nucleares, as IAs têm que se tornar tão poderosas que elas inevitavelmente representarão uma ameaça à existência humana sobre a Terra. Em relação a isso, eu vou dar uma recomendação literária para vocês. É um conto bem curtinho de terror tecnológico. O título é como é que é? Deixa eu ver aqui. I have no mouth. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. I have no mouth and I must scream, ou algo do tipo, né? Pera aí. I have no mouth and I must scream. Não tenho boca e preciso gritar. Escrito por Harlan Ellison. É um conto, ele é relativamente curto, tem poucas páginas. É um cenário no qual as IAs, determinados computadores de IA, adquirem consciência ou algo próximo à consciência, se fundem numa única IA, ou na verdade essa IA derrota outras IAs, e nesse caos apocalíptico sobram um punhado de seres humanos, e essa IA passa o resto da existência dela torturando e atormentando de várias maneiras essas poucas pessoas que sobreviveram. Ok? É só para vocês terem um pouco de otimismo tecnológico. Tal como, né, esses caras aí têm. 13. Nenhum outro país na história do mundo
promoveu valores progressistas mais do que este. Os Estados Unidos estão longe de serem perfeitos, mas é fácil esquecer quanto mais de oportunidade existe neste país para aqueles que não são membros de elites hereditárias do que em qualquer outra nação no planeta. Né? Então o cara diz que a gente tem que ter orgulho do progressismo dos Estados Unidos, progressismo este que eles querem exportar para outros países, e que esse progressismo torna os Estados Unidos o melhor lugar no mundo, mais livre, permite a qualquer um ascender, e por aí vai. É uma grande balela, uma idiotice sem tamanho. Na verdade, uma prova de que os Estados Unidos, na verdade, são uma bosta, tá? 14. O poder americano tornou possível uma paz extraordinariamente longa. Muitos já esqueceram ou mesmo tomaram como garantido que quase um século de alguma versão de paz prevaleceu no mundo sem um grande conflito militar, sem um conflito militar entre grandes potências. Pelo menos 3 gerações, bilhões de pessoas e seus filhos e netos, jamais conheceram uma guerra mundial. Primeiro lugar, tudo isso aqui está errado, tá? O que garantiu esse período de paz foi a era atômica, cujo fim o cara está anunciando. Não foi o poder americano, não foi o poder estadunidense. Porque do outro lado você tinha o poder soviético. Se a União Soviética não tivesse armas nucleares, nós teríamos visto uma terceira guerra mundial direta. Que provavelmente teria sido um tanto quanto rápida e teria sido vencida pelos Estados Unidos. Tá ok? E na qual teriam morrido milhões de pessoas. Penso eu que já nos anos 50, talvez causado pela Guerra da Coreia, nós teríamos visto a Terceira Guerra Mundial, na qual teriam morrido mais pessoas do que na Segunda Guerra Mundial. E isso só não aconteceu porque a União Soviética desenvolveu armas nucleares. Ok? Estamos entendidos em relação a isso? Esse ponto 14 aqui é completamente falso. Isso aqui é uma apologia da manutenção da unipolaridade, de uma suposta Pax Americana. E que paz é essa, na qual, na verdade, nós vemos a proliferação de conflitos assimétricos, indiretos e assim por diante. Tá, como eu falei, é uma grande balela isso daqui. 15. A neutralização pós-guerra da Alemanha e do Japão deve ser desfeita. Né? O desarmamento da Alemanha foi uma compensação, por assim dizer, uma sobrecompensação, pela qual a Europa agora paga um preço pesado. Um compromisso semelhante, altamente teatral para com o pacifismo japonês, também ameaçará, caso mantido, ameaçará alterar a balança de poder na Ásia. O que o cara está falando aqui, novamente, como eu falei, a gente tem que ler nas entrelinhas. Não é, vamos deixar que a Alemanha e Japão se rearmem para recuperarem a sua soberania e se tornarem livres de nós. Não, pessoal. Eles estão dizendo o seguinte: nós vamos usar a Alemanha para atacar a Rússia, nós vamos usar o Japão para atacar a China e, portanto, nós vamos causar uma hecatombe de mortes entre alemães e japoneses de novo. É basicamente isso que o cara está dizendo. Ele está querendo usar os alemães e os japoneses como escudo humano contra os seus principais rivais, pelo fato desses países estarem mais perto da Rússia e da China especificamente. É basicamente, e olha só, o Alex Karp, ele é israelense, tá? É basicamente um tópico que aponta para a retomada do extermínio em massa de alemães e japoneses. Atentem para isso, ok? Ponto 16. Devemos aplaudir aqueles que tentam construir onde o mercado falhou. A cultura praticamente zomba do interesse do Elon Musk em grandes narrativas, como se os bilionários tivessem que simplesmente ficar no seu cantinho e enriquecerem a si mesmos. Qualquer curiosidade ou interesse genuíno pelo valor daquilo que é criado é essencialmente descartado ou
é, jaz ali algum desprezo mal disfarçado, ou qualquer coisa do tipo. É basicamente um novo elogio, aí, uma defesa desse suposto papel de visionário desses técnicos de TI bilionários, né? Musk, Gates, Jobs, Zuckerberg, etc, etc, dizendo que na verdade eles são grandes visionários, pensadores e por aí vai, tá? Balela. O Vale do Silício deve ter um papel na luta contra o crime violento. Muitos políticos nos Estados Unidos não têm dado atenção no que concerne crime violento, abandonando qualquer esforço sério de abordar o problema ou de assumir qualquer risco em relação a seus eleitores ou doadores para virem com soluções e experiências ou experimentos no que deveria ser um esforço desesperado para salvar vidas. Esse 17 aqui é basicamente vamos colocar câmeras em todos os lugares, não vai mais existir privacidade, vamos cercar tudo em condomínios murados, com guardas privados e câmeras, e vocês vão nos amar por isso. É basicamente isso. É claro que existem maneiras de acabar com o crime sem acabar com a liberdade das pessoas. Porque isso aqui é basicamente uma maneira de dizer. E esses caras muitas vezes estão por trás dessas políticas liberais que enfraquecem a luta contra o crime, porque isso favorece soluções privadas para o crime. É basicamente uma defesa da privatização da segurança pública, tá? É uma privatização da segurança pública. E de modo geral, quem defende privatização da segurança pública se apoia precisamente em políticas que enfraquecem o caráter público dessa segurança pública, para poderem fazer exatamente a substituição do Estado pelas grandes empresas. É basicamente isso aqui, tá? 18. A exposição impiedosa das vidas privadas de políticas públicas, de figuras públicas, espanta muitos talentos do serviço público. A arena pública e os ataques superficiais e mesquinhos contra aqueles que ousam fazer algo além de se enriquecerem tornou-se tão impiedosa que a República fica carente, né? Não, na verdade, a República é deixada ali nas mãos de uma seleção de veículos ineficazes e vazios cuja ambição seria perdoada caso houvesse qualquer estrutura genuína de crença por baixo. Aqui os caras estão dizendo, fazendo é de novo uma defesa da corrupção. Tá ok? Tá dizendo que ao invés de prestar atenção naquilo que as figuras públicas fazem, a gente deveria basicamente ignorar e perdoar tudo, porque são pessoas especiais e por aí vai. Tá ok? 19. A cautela na vida pública que encorajamos é corrosiva. Aqueles que não dizem nada de errado, muitas vezes não dizem nada. Né? É claro que tem aí uma dimensão de crítica do politicamente incorreto, mas é óbvio que isso também pode ser usado basicamente para poder perdoar tudo que é feito por figuras públicas que, segundo eles, de novo, devem ser aí, né, o Zuckerberg, Bill Gates e por aí vai. A intolerância pervasiva pela crença religiosa em certos ciclos deve ser resistida. A intolerância elitista pela crença religiosa talvez seja um dos sinais mais óbvios de que o seu projeto político constitui menos um movimento intelectual aberto do que muitos diriam. Por que eles estão defendendo religião aqui? Que religião? Né? Qual religião que os caras da Palantir estão defendendo aqui? Qual religião? Especificamente, qual religião está sendo defendida? Tá ok? Vamos lembrar que algumas dessas pessoas circulavam nos meios do Epstein, tá? Vamos lembrar disso.
21. Algumas culturas produziram avanços vitais. Outras permaneceram disfuncionais e regressivas. Todas as culturas agora são iguais. Críticas e juízos de valor são proibidos. Porém, esse novo dogma ignora o fato de que certas culturas, e de fato subculturas, produziram maravilhas, enquanto outras se provaram medianas ou pior, regressivas e danosas. Quando ele fala que em algumas culturas são melhores que outras, ele está querendo dizer a cultura tecnológica dos Estados Unidos liberais, tá? É isso que eles querem dizer. Portanto, todas as outras são regressivas. A cultura russa, a cultura católica tradicional europeia, a cultura mediterrânea, né, da siesta, do observar a vida, do contemplar a existência, etc, etc. Cultura islâmica, seja persa ou árabe, e por aí vai. Tudo isso é inferior, e o que é superior é a cultura tecnológica norte-americana, a cultura de consumo e vigilância. É basicamente isso que eles estão querendo dizer. É uma posição extremamente liberal e de crença, né, em evolução cultural, progresso cultural. E a inteléquia desse progresso é, evidentemente, a República Tecnológica. 22, que é a última, devemos resistir à tentação superficial de um pluralismo vazio. Nós, na América e mais amplamente no Ocidente, resistimos a definir culturas nacionais em nome da inclusividade. Mas inclusão no quê? Aqui, novamente, o cara está defendendo o excepcionalismo estadunidense, aquela ideia de MacMundo, né? A exportação, em primeiro lugar, a definição dessa identidade dos Estados Unidos e a sua exportação para outros lugares. Basicamente isso. Então, assim, pessoal, eu acho que é muito claro, quando a gente faz uma análise crítica desses pontos aí da Palantir, que o que os caras estão defendendo é uma distopia, né? Essa tecnocracia, que é mal chamada república, e é chamada de república. Vejam a analogia possível entre a república platônica e isso que eles estão defendendo, mas é uma analogia inversa, tá ok? Porque os caras, eles praticamente falam sobre a necessidade de uma casta de brahmanes, casta essa que seria ocupada pelos técnicos, né, de TI. Técnicos de TI, que na verdade deveriam estar recebendo ordens para apertar parafusos, digitar código, e é isso. Tá ok? Esse é o papel deles. Apertar parafuso, digitar código, fim. Mas eles pensam que esses caras deveriam ser, né, os guardiões, os brahmanes, os sacerdotes. Em algo que, na verdade, mais do que a República Platônica, mais se assemelha ao panóptico do Jeremy Bentham. Uma sociedade circular, de vigilância permanente, de controle constante, de controle do discurso, controle da fala, exceto para a casta dos visionários, né? Que seriam esses homens simultaneamente públicos e privados, misturando as suas empresas com o Estado, que controlariam todos nós. É uma distopia que não tem nada a ver com o pensamento do Platão, é a inversão do pensamento do Platão. E essa inversão da Platonópolis é a tecnocracia. Agora, considerando aquilo que nós sabemos sobre a dimensão espiritual profunda do avanço da técnica e do próprio pensamento tecnocrático, o Dugin, ele, ao falar sobre Platonópolis, ele opõe a Platonópolis, que também pode ser considerada num sentido cristão como Angelópolis, né? Cidade dos anjos, a ideia de uma Diabolópolis, né? A cidade do diabo, a cidade do mal, a cidade da perversão, ok? Me parece que, e considerando coisas que o Peter Thiel já falou sobre religião, sobre Deus, sobre anticristo, eu acho que é nesse caminho que os caras estão indo, ok? Curiosamente, o Steve Bannon, junto com um grupo de pessoas, lançou essa semana um manifesto anti-Palantir, um manifesto anti-IA, um manifesto pela manutenção da supremacia humana, etc, etc. É uma ideia interessante, eu ainda não li, só fiquei sabendo, eu pedi uma tradução, pedi pro pessoal traduzir o texto. É interessante o tema, mas sendo Steve Bannon,
Vamos lembrar que ele estava nos e-mails Epstein. Ele não aparece pouco, não. Ele aparece bastante. Ele falava muito com o Epstein. Ele era parte de vários projetos do Epstein. Ok? Então, esse negócio de manifesto anti-IA, em defesa do ser humano, em defesa de um humanismo cristão, etc., me parece uma busca por tentar controlar os dois lados do campo ou um mero enfrentamento entre setores diferentes das elites globalistas. Tá ok? Agora eu tenho que ir correndo porque eu fracassei na tentativa de fazer um vídeo aqui de apenas meia hora, 25 minutos. E agora eu preciso ir, pessoal. Essa foi a Pílula Vermelha de hoje. Até a próxima.